tarde. Hoje no jornal Conhecendo os Raros, vamos discutir sobre a doença hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença genética extremamente rara, também conhecida como HPN, que no momento, de acordo com dados pelo SUS, atinge 1 a cada 240 mil brasileiros. Para discutir mais sobre a doença, vamos chamar a doutora Drauzia Valéria, junto com a nossa repórter Patrícia Poeta. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, doutora. Você poderia nos falar um pouco mais sobre o que causa HPN? Boa tarde. Então, a HPN é uma doença genética recessiva. Ela afeta o cromossomo X em um fragmento de DNA que chama PIGA. Esse gene chama PIGA. Ele afeta proteínas que protegem as hemácias. Quando essas proteínas são alteradas, são mutadas, acontece o sistema imune vão destruir. E como e quando essas alterações ocorrem? A HPN é uma doença genética adquirida, ou seja, ela não está presente no nascimento e pode acontecer em qualquer faixa etária, mas é mais comum o diagnóstico ser feito entre 40 e 50 anos de idade. Como ocorre o diagnóstico dessa doença? Existem algumas suspeitas diagnósticas, como a baixa de ferro, que acontece devido ao rompimento das hemácias, liberando hemoglobina, que é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos. Também existe a presença de coágulos em locais incomuns, ou seja, trombose. Já na confirmação diagnóstica, existem alguns testes, como da hemolisina ácida. Esses testes são responsáveis por detectar a ausência de proteínas que protegem os glóbulos vermelhos, que é um quadro característico da HPN. Qual que é o manejo clínico e tratamento para esse quadro? Esse quadro existem dois tipos de tratamento curativo e o não curativo. O curativo envolve transplante de células-tronco capazes de originar células sanguíneas não afetadas. Já o não curativo envolve o uso de medicamentos que evitam a destruição das células sanguíneas, características da HPN. Esses medicamentos podem ser o eculizumab ou o ravulizumab. O eculizumab disponível pelo SUS. Além disso, existe também o uso de alguns medicamentos como anticoagulantes e a suplementação com ferro para evitar o agravamento de possíveis anemias ou tromboses em locais incomuns. Muito obrigada pela disponibilidade e atenção que trouxeram visibilidade para essa doença tão importante. Com você, Fátima. Muito obrigada pelas informações esclarecedoras. Agora, vamos entrevistar o Tiago, que descobriu recentemente que é portador da HPN. Para isso, chamamos a nossa entrevistadora Carol para conversar com ele. Boa tarde, Fátima. Estou com o Tiago, que irá responder algumas perguntas sobre o seu quadro clínico de HPN. Meu nome é Tiago César Andrade, eu tenho 38 anos, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte e sou morador da cidade de Contagem. Tiago, como foi seu processo diagnóstico? Todo o começo de ano eu faço sempre meus exames periódicos, né? E esse ano, quando eu fiz o exame, o meu cardiologista percebeu que tinha uma variação no meu exame de hemoglobina, que eu estava com uma variação muito forte no meu nível de ferro no sangue. E então ele me pediu alguns exames extras. E no seu cotidiano, quais foram os sintomas que você percebeu? A minha urina, em algumas situações, quando eu ficava muito tempo sem beber água, ela ficava muito escura e eu comecei a sentir um pouco de cansaço, né? O meu preparo físico ele não estava tão bom quanto antes. Ah, sim. E sobre o tratamento? Você já iniciou? Se sim, tem como você nos explicar mais um pouco sobre? Inicialmente, meu tratamento ainda não começou. O médico me passou 2 medicamentos para tomar diariamente. Um é um suplemento de ferro, para poder repor o ferro que o meu corpo está perdendo. E o outro é um anticoagulante, para evitar que eu possa correr algum risco de ter alguma leve trombose. E agora o tratamento que a gente vai iniciar, pelo Hospital das Clínicas, é uma infusão que é tomada direto na veia. Eles aplicam uma proteína na minha veia, que essa proteína ela vai revestir as minhas células, meus glóbulos vermelhos, para que eles não sejam atacados pelo meu sistema imunológico. E o SUS está trabalhando agora com um estudo de um novo tipo de medicamento, que esse medicamento também seria feito uma infusão através das minhas veias, com a aplicação da ampola para revestir a proteína, só que essa versão do medicamento é um pouco mais eficiente, então eu teria que fazer a infusão uma vez a cada 8 semanas, o que seria bem mais fácil, né, para mim. Esse tratamento começou a ser ofertado pelo SUS no ano passado, acredito que por volta de junho ou julho do ano passado, em 2023, a ampola do medicamento, ela estava entre 11 a 28 mil reais. Então seria praticamente inviável para que eu conseguisse pagar esse tratamento. Mas, para minha sorte, a gente começou a ter a disponibilidade dele pelo SUS. Nossa, que bom saber que o SUS oferece esse tratamento. E além de você, alguém na sua família já foi diagnosticado com HPN? Não, nunca tivemos nenhum caso desse na família. E após todo esse processo de diagnóstico, você foi direcionado para qual médico? E eu fui no hematologista que atende, que ele é diretor do setor de hematologia do Hospital das Clínicas, o nome dele é Dr. Daniel Ribeiro Dias. Ele é especialista mesmo, inclusive nessa própria doença, na HPN, ele estuda a HPN já tem bastante anos. Então ele foi bem rápido para conseguir o diagnóstico justamente pelo conhecimento que ele tinha. Muito obrigada, Tiago, por contar um pouco da sua experiência. A gente está torcendo por você e pelo seu tratamento para que dê tudo certo. Agora voltamos com você, Fátima. Obrigada, Carol, obrigada, Tiago, e obrigada a você que acompanhou o episódio de hoje de Conhecendo os Raros. Até semana que vem com mais uma doença.